Olá, sejam bem-vindos ao 7º módulo do curso Descubra-se como um Ser Energético. Hoje nós daremos continuação ao trabalho com cada um dos nossos chakras, trazendo o paralelo também do conhecimento da Árvore da Vida, de Kabbalah, de cada uma das Sefirot e também trazendo ferramentas para o nosso equilíbrio pessoal, para o nosso processo de transcendência. Então hoje a gente vai estar trabalhando especificamente com o chakra criativo sexual, ou em sânscrito, Swadhisthana Chakra. E esse chakra, como vocês podem ver, ele tem 6 pétalas, ou 6 propensões psíquicas que estão aqui para a gente se manifestar e, óbvio, quando a gente equilibra essa energia como um todo fica disponível, né, para a nossa elevação espiritual, para a nossa elevação de alma. Então eu vou começar novamente como do outro encontro, do outro módulo anterior, dando características mais gerais, e aí eu vou trazer também posteriormente mais específica com relação a cada um dos vritis ou propensões psíquicas, fazendo um paralelo também com as gônadas, né, e as glândulas que estão associadas a esse chakra criativo e também o chakra da base que nós ficamos de abordar agora. Então, Muladhara significa morada do sol, ou seja, algo que é moradia do ser, o fundamento de si próprio. E ele está localizado justamente na raiz dos órgãos genitais, diretamente atrás. Então, como características gerais, óbvio, junto com o chakra da base, tem algo do amor pela vida, mas é o chakra associado, sim, à reprodução, à continuidade de espécie. Então, pensem lá num primeiro momento, onde a gente vive uma consciência de responder a uma autoridade grupal, a depender de uma autoridade de tribo, vamos dizer assim. Agora a gente está entrando num chakra, numa consciência de se abrir para os relacionamentos, né? Satisfazer também necessidades físicas, necessidades pessoais através desses relacionamentos. E é interessante de perceber que através de todos os nossos relacionamentos é como a gente se desenvolve, né? Então a finalidade em si de todos os relacionamentos que existem é de nos tornarmos mais conscientes. Antes de nós entrarmos em si na energia do chakra, eu vou pedir para vocês fazerem uma meditação junto comigo. Então a gente vai começar com a meditação do duplo fluxo. Então coloca os teus pés firmes no chão, a coluna reta e sente, imagina, percebe ou pensa, né, no teu canal central. Eu peço para ti fechar os olhos por um instante e sente, imagina, percebe ou pensa a energia fluindo lá do centro de cima, passando por todo o canal e exala lá para o centro de baixo, passando o centro de baixo. E depois inala lá do centro de baixo, puxando a energia dourada até mais ou menos o plexo solar e exala passando o centro de cima. Inspira em cima e exala embaixo. Inspira embaixo e exala em cima. Está trazendo mais da tua energia, da essência, fazendo esse duplo fluxo, acionando através da tua consciência. E lentamente, através da tua consciência nesse ponto de foco, vai respirando em sincronização com o movimento da energia. Inspira de cima para baixo, exala. Inspira de baixo para cima e exala. Se a mente devagar, não tem problema nenhum. Simplesmente percebe, volta com a intenção de liberar o fluxo no teu canal, de estar mais consciente do aqui e agora e restabelecendo e fortalecendo esse fluxo de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. E vai fazendo algumas respirações, ativando esse fluxo de cima para baixo,
de baixo para cima. Quanto mais for praticado, mais essa energia vai fluir, realmente abrindo para ser um canal ou uma ponte entre o céu e a terra, uma ponte de energia divina. E ainda de olhos fechados, por favor, leva a tua consciência lá para o centro cardíaco, no centro do peito. E é como se o teu coração respirasse nesse momento, onde tu inspira essa energia dourada no coração e na exalação essa energia se expande. Inspira a energia do coração e ela preenche todo o centro do teu peito. E ainda de olhos fechados, eu te peço para trazer a ativação, o alinhamento da respiração da infinitude, onde na inspiração vai fazer o loop de cima, saindo pelas costas, passando pelo topo da cabeça e entrando no coração. E na exalação faz o loop de baixo, passando por trás das costas, bases da coluna, passando pela frente da barriga e entrando no coração. Então inspira, energia dourada fazendo o loop de cima, e exala, energia dourada fazendo o loop de baixo, trazendo mais energia vital para o teu corpo, mais partículas diamantinas de luz, mais prana para o teu sistema. Inspira o loop de cima e exala o loop de baixo. Inspira o loop de cima e exala o loop de baixo. Inspira o loop de cima, exala o loop de baixo. Vai te familiarizando com a tua energia e com algumas meditações para transformar e reequilibrar o teu sistema. Vai fazendo no teu próprio ritmo. Tem algumas pessoas que visualizam, que pensam ou simplesmente sentem. É uma sensação de aquilo ali estar acontecendo. Não importa qual seja a forma, simplesmente coloca essa intenção e vai fazendo essa energia dourada em movimento, renovando toda a tua energia e trazendo mais energia para o teu sistema, para o teu canal central, para o teu tubo prânico. Respira profundamente, por favor, mais umas 2, 3 vezes. E devagarzinho vai voltando, abrindo os olhos. E observa como tu está te sentindo. Isso muda bastante a energia, muda o centramento, o foco. E de novo, como um músculo, quanto tu mais trabalha, mais isso vai fazer algum resultado. Então eu te convido de novo a sempre praticar essas visualizações com essas intenções em específico. No próximo segmento aqui, nós vamos entrar na consciência em si do chakra, que elemento, que som e que vórtices de energia, ou que vrittes também estão associados a eles. Agora nós abordaremos essas características mais específicas do chakra em si. Para que vocês possam saber que energias estão presentes ali e que possam transformar essas energias, que em algum momento evolutivo da humanidade essas energias servirem, até servem aos animais, mas para os seres humanos que já evoluíram, talvez essas energias devam ser refinadas e utilizadas para um propósito maior. Então, o chakra criativo sexual, ou Swadhisthana Chakra, a essência dele, o elemento que tem ali, a energia por trás é a energia de água. E ele contém 6 pétalas. Um som em sânscrito para o equilíbrio dele, do chakra em si, é Van, Van, Van. E como eu falei para vocês, esse chakra, ele está associado a testículos, a ovários e também à próstata, assim como o chakra da base da coluna, mas esse ainda mais em específico, aos hormônios sexuais, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu vou trazer a visualização
de como se fosse uma cromoterapia para o chakra, utilizando a tua consciência de acordo com o yoga ancestral. Então, o que a gente visualiza? A gente visualiza uma lua crescente branca, né? Uma lua como se estivesse ou com as pontas para frente ou para cima. Então, vocês podem fechar os olhos, visualizar no chakra a lua crescente branca, tu traz a luz para essa lua crescente branca, energia. Na exalação, ela fica mais branca ainda. Então, inspira energia e ela fica mais branca como um leite. Aqui, novamente, a intenção é de equilibrar o elemento água também no nosso organismo, que se manifesta como emoções, como propensões psíquicas. Lembrando que não são os elementos em si que a gente vê, mas sim as energias por trás, energias primordiais da nossa criação. E, se tu quiseres, como eu falei para vocês, com a nossa evolução, tem uma outra forma de visualização, mais associada à nova energia, que é a do círculo infinito que nós falamos no último módulo. Tu pode utilizar ela para todos os chakras. Então, isso aí, tu está convidando o infinito a fazer o alinhamento necessário no teu chakra criativo sexual, de acordo com o teu momento, aquilo que for mais elevado para ti. E a intenção, ela é importante de colocar. Expresso a intenção de que o infinito equilibre e ative o meu chakra com o alinhamento energético necessário e mais elevado para mim nesse momento da minha evolução espiritual. Então tu fecha os teus olhos, leva a tua consciência lá para o chakra e visualiza o círculo e o infinito, como se fosse energia em movimento. E fica por alguns instantes visualizando isso na tua respiração, no chakra, com aí essa intenção de que o infinito permeie, que o infinito, a energia do infinito ancore e faça aquilo que é necessário. Quando eu falo infinito também, representa as partes mais sublimes da tua alma. Tá bem? Nesse mesmo processo, ao trabalhar nos chakras, naturalmente as glândulas também começam a entrar num processo de equilíbrio de acordo com esses grandes yogis e sábios. Né? Talvez a nossa medicina ocidental ainda não consiga perceber esses efeitos, né? E também, eu não estou dizendo aqui, para quem tem algum problema hormonal, simplesmente parar de tomar os remédios que está tomando ou algo assim para fazer isso. Sempre é bom ter uma consulta com um médico ou algo assim. Mas a tendência das pessoas que praticam posturas de yoga e que também trabalham com visualizações, meditações, a tendência é equilibrar a secreção hormonal, porque está equilibrando os chakras, porque os chakras, pensem assim, eles são o software, né? E as glândulas são o hardware. É óbvio, da forma como eu trato as minhas glândulas, também os chakras vão responder. Mas se eu trabalho na raiz, na energia, nos chakras, as glândulas também vão responder com uma resposta hormonal. Então, se eu quero atingir um estado, vamos dizer, mais alto de iluminação e vários estados de iluminação que são possíveis hoje, né, eu também tenho que gerar a química hormonal. E para gerar essa química hormonal, eu preciso conversar com as minhas células, eu preciso conversar com as minhas glândulas, eu preciso conversar com o meu DNA. E nesse caso em específico aqui, do chakra criativo sexual, a gente trabalha com os hormônios sexuais, que são produzidos nas gônadas. Então, no testículo, testosterona nos testículos masculinos, né, e progesterona, estrógeno, nos ovários femininos. Então, aqui nesse sentido, no caso, né, a testosterona, um parênteses, ela está presente tanto no homem quanto na mulher. Tá? No caso, o homem produz nos testículos e a mulher produz, né, nas glândulas adrenais, em cima dos rins. Só que o que acontece geralmente num processo de desenvolvimento, não que seja uma regra, mas natural, assim, que com o tempo, né, o homem ele vai reduzindo um pouco a produção de testosterona, tá? Já que ele produz 20 vezes mais do que a mulher. Né? E, no caso, a mulher, com o tempo, a tendência é até aumentar a produção de testosterona, principalmente quando entra na menopausa. Mas a testosterona é muito mais visível nos homens em si. Então, quando está muito alto, vocês vão ver quanto maior o nível de testosterona, vai ser maior o nível de combate. Então, se tornam os homens o quê? Mais competitivos, mais agressivos.
Isso é uma herança que a gente traz até mesmo da evolução dos animais, aquela competição para quem vai ser o líder, né? O macho alfa, como tinha com os lobos, né? Uma espécie de dominância. Parece que isso, não, só os animais vivem. Não, mas se a gente for ver as próprias guerras, lutas por território, até mesmo num jogo de futebol, no esporte, existe essa competição. A testosterona ela é muito alta, né? E se manifesta, óbvio, nesse sentido mais para os homens, no sentido de competição. No sentido das meninas em si, normalmente não vai ter algo da tipo da pessoa líder absoluta ou algo assim. A tendência num grupo feminino é muito mais de dividir, né, as habilidades. Eu estou falando em formas gerais, óbvio que não tem regras ou um estereótipo em específico. Né, digamos assim, divide as habilidades, ela é mais estudiosa, ela coopera, ela, sei lá, é mais amiga ou algo assim. Em compensação, tem uma outra característica que está associada a esse chakra que não entra muito na competição, mas entra na indiferença. Então os homens, às vezes, mais grossos, mais brutos, vamos dizer, quando brigam, vão lá, vão para porrada, querer um bater no outro, algo assim. E, óbvio, já aconteceu, já vi com mulheres também, tem uns vídeos muito loucos, assim, mas na maioria das vezes a mulher não vai entrar nesse embate, assim, né? Não, porque não tem esse nível de testosterona tão alto quanto o homem, ela vai entrar num nível de quê? De indiferença. Óbvio, eu estou falando aqui quando esses chakras não estão equilibrados, porque quando eles estão equilibrados e a energia está sendo utilizada para a evolução, provavelmente a pessoa não vai nem precisar brigar, vai ter muito mais aceitação, conexão com os outros, né? Então não se preocupem com relação a isso. Mas é interessante de perceber que o comportamento masculino e comportamento feminino, né, ele tem um componente muito forte, as características sexuais secundárias, elas são reguladas, né, pelos hormônios sexuais, principalmente também com a energia dos 2 primeiros chakras. Então é interessante de ver como traumas, por exemplo, num desenvolvimento, nos primeiros 3 anos de vida da criança, tá, fazem com que esses vritis ou essas propensões sejam acionadas, às vezes em excesso ou falta, né, de alguma coisa, faz com que acarrete algo com relação aos hormônios sexuais. Então pode ter um excesso dos hormônios sexuais ou até mesmo uma falta dos hormônios sexuais, principalmente nesses primeiros anos de vida que trazem, né, a formação dessas características sexuais secundárias. Mas a gente vai entrar aqui no que verdadeiramente importa, que são as 6 propensões que estão presentes nesse chakra, que em algum momento serviu para a sobrevivência, mas que a gente pode utilizar essa energia agora para a evolução, para o crescimento. Então o primeiro vriti, ou a primeira característica, diz respeito ao rebaixamento dos outros, à indiferença, ao desprezo. Tá? O segundo vriti de característica de propensão psíquica que tem aqui é o estupor psíquico, tá? É a letargia física, é tipo eu congelar. Lembrem que muitos animais antigamente, para sobreviver, e até hoje existe, utilizam a estratégia do congelamento. É um sistema que também existe dentro de nós. Tem pessoas que às vezes paralisam, né, mediante um perigo, como se entrasse num curto-circuito ali também. Então essa propensão está ali, mas nós evoluímos, nós temos um sistema nervoso mais complexo para modular esse outro sistema. O problema é se a gente está preso aqui ou presa, faz com que a gente tenha certas reações assim, né, uma certa letargia, o estupor psíquico. A terceira propensão é a autoindulgência, né? A se tornar autoindulgente, principalmente algo de só para si, algo bem egoístico mesmo, né? A quarta é a falta de confiança na vida, a falta de confiança nos outros e um pouco de falta de confiança em si mesmo, né? A quinta propensão diz respeito a uma energia ou um pensamento de aniquilação e até mesmo de autodestrutividade, tá? Que também, às vezes, por um tempo, para alguns animais e para algumas faixas, né, evolutivas, até pode ter servido para alguma coisa. Mas será que isso ainda é necessário para a gente nesse momento?
né? E aí tem alguns comportamentos assim autodestrutivos que são mais visíveis, por exemplo, uma pessoa que se bate, se machuca e se corta, mas tem outros comportamentos, por exemplo, como o cigarro ou entre outras coisas, que é algo mais autodestrutivo por mais tempo, né? Então tem algum desejo, tem algum sentimento que está querendo ser apaziguado ali. Então a pessoa acaba buscando alguma fonte para apaziguar, mas aquilo vai apaziguar quimicamente por um certo momento, porque o sentimento talvez esteja lá, né? Talvez por uma ansiedade, talvez por uma dificuldade, o que for, óbvio, não estou julgando o comportamento em si, mas a gente acaba desenvolvendo certos hábitos nocivos e um pouco dessa energia pode estar ali presente. A sexta propensão desse chakra é a crueldade, a impiedade. Pensa, nos animais talvez isso fosse necessário também como um predador, né, para pegar a sua presa. Mas será que isso ainda é necessário para a gente? Eu acredito que isso talvez não seja mais necessário. Se vocês forem ver, nós como seres humanos, né, nós não temos os mesmos caninos que tem os animais, por exemplo, né? Nós não temos garras como tem os mamíferos para dilacerar a presa. Nós estamos sem caninos, né? Muito pequenos, e as novas gerações estão até vindo quase sem. Né? Isso já diz muito da nossa evolução. Os nossos dentes são mais preparados, por exemplo, para triturar castanhas, comer frutas, algo mais nesse sentido. Então a gente está evoluindo nesse processo. Se a gente for ver, e vocês se lembrarem que na teoria do cérebro trino, do Paul MacLean, onde tem a parte mais do tronco cerebral, ou cérebro reptiliano, e aqui entra depois o cérebro mamífero e por cima o córtex, se a gente está falando desses dois primeiros chakras, a gente está falando principalmente de tronco cerebral aqui, né? A parte mais instintiva, a parte mais primitiva do nosso sistema nervoso. Talvez quase fazendo a ponte, né, com o sistema límbico, mas ainda não total, porque o próximo chakra que a gente estiver falando, a gente vai entrar em si no sistema límbico, nas emoções, mais associado ao plexo solar. Então aqui vocês podem ver nessa imagem um réptil congelado, fingindo de morto para que o predador não pegue ele. Né? Até aranhas fazem isso também, lagartixas fazem muito isso, de repente tu para de olhar, ela sai correndo. E nós muitas vezes nos congelamos também diante de certas situações. Vamos fazer um paralelo aqui dos níveis de testosterona, tá? Com a nossa psicobiologia, que é um ramo que estuda, né, a nossa biologia, efeito das nossas emoções na nossa biologia. Então, a testosterona baixa, embaixo no quadro para vocês aqui, ela está associada assim, a algo de introversão neurótica, no sentido da pessoa se afastar, ser antissocial no sentido da convivência, não estou falando do desvio psicopata, como a gente chamava antigamente. Então aqui, como a testosterona é muito baixa, entra num conformismo social, aquilo que a gente chama supernormose. Então eu vou simplesmente obedecer ordem das outras pessoas. Num nível um pouquinho mais elevado de testosterona ali, ela vai se manifestar um pouco mais, mas vai ter um pouco de submissão na hierarquia, no comportamento, mas vai ter uma falta de autoconfiança também para se expressar. No outro espectro mais em cima ali, vocês podem ver, vocês vão ter o desvio psicopata, quando a testosterona é super alta, está associada a isso. Ou também a autoindulgência, a desinibição ou o controle dos outros, a dominância dos outros. E quando esse nível de testosterona está equilibrado, tá, a pessoa tem uma extroversão estável, uma sexualidade normal. Não estou dizendo normal se é com homem, com mulher ou algo assim, não é nesse sentido, mas saudável, expressando a sexualidade, seja da forma que escolhe expressar. E também mais autocontrole, mais autoconfiança. Se a gente for ver aqui os vrites associados aos níveis de testosterona, nós vamos ver que com testosterona alta vai estar o vrite, por exemplo, de superindulgência, de desdém, indiferença. Nos mais baixos vai estar ali falta de autoconfiança e impiedade.
Então a gente vê esses paralelos que tem essa sabedoria, ela é milenar, e muito do que a ciência comprova hoje está simplesmente demonstrando que os grandes sábios, yogis, cabalistas já falavam há muito tempo. Nesse caso aqui, na pirâmide de necessidade de Maslow, tá? A faixa, vamos dizer, das necessidades a serem satisfeitas está mais associado ali à terceira camada da pirâmide de baixo para cima, né, onde tem amizade, onde tem família, intimidade sexual, né? É mais nesse sentido de conexão com os outros em si. Tá? Então aqui a gente estaria satisfazendo mais esse tipo de necessidade, esse nível de confiança. No entanto, quando esse chakra está se manifestando mais na sua força, na sua plenitude, no caso, a gente está fazendo o que com essa energia sexual, a energia divina? A gente cocria novas maneiras de ser, novas maneiras de evolucionar. A gente refina essa energia criativa, porque é o chakra criativo sexual, chakra de criatividade, tem o poder sim para gerar uma nova vida, né? No sêmen, no óvulo, tem ali toda essa força de vida no espermatozoide, né? Mas ao mesmo tempo tem uma energia criativa de cocriação da realidade, da própria alma, né? De gerar um novo sentido de liberdade, manifestando também a sexualidade de uma forma mais equilibrada. Então, os grandes sábios judeus, eles falam que a procriação, ela é um ato sagrado, é o ato mais próximo que a gente tem do Criador, de gerar um novo ser nessa combinação, né, entre a energia masculina e feminina. E que nós temos 3 pontos de energia ou 3 pontos de contato que vão dizer até mesmo que tipo de conexão ou relação tem entre as pessoas. O primeiro ponto de contato, sim, é justamente o órgão procriador, né? Esse é um primeiro nível de conexão, algo mais físico mesmo. Eles falam de um segundo ponto de energia, ou ponto de contato, que é o coração. Então é representado também pelo abraço. E eles falam que tem um nível ainda mais profundo de contato, por incrível que pareça, que é na boca. Porque na boca ela é representada pelo beijo. Então o que quer dizer? Para que um relacionamento e um ato sexual ele seja uma união sagrada mesmo, tem que estar envolvendo esses 3 pontos de contato, não no contato físico, mas o que representa a energia espiritual. Então, no caso, sim, existe o desejo físico, existe a conexão, né, para a relação sexual, mas existe, e essa energia ela está sendo direcionada pelo amor no coração, né, pelo esse amor incondicional, pelo doar, pelo compartilhar. E no caso do casal, o terceiro ponto é a boca. Por que o terceiro ponto? Por que a boca? Porque a boca representa a troca do sopro divino, a alma com alma. Então, se as duas almas se conectam num nível de alma, isso banha e coordena o amor do coração e gera um outro tipo de relação, uma procriação sagrada. Até mesmo a alma, que ela é magnetizada, por exemplo, se tem uma concepção, ela vai ser uma alma ainda mais elevada, dependendo das intenções e a conexão que é feita no ato, né, sexual, onde envolve sim a parte superior da alma através do beijo, do sopro divino, né, no abraço do coração, no amor, da união entre os dois, e ao mesmo tempo, né, dando luz a essa conexão física. Então, como os cabalistas falam aqui, não é eliminar a nossa parte animal, não é negar a nossa parte animal ou Yetzer Hará. Senão não teriam casamentos, não teria construção, não teria nem reprodução no mundo. Essa energia criativa ela é necessária, né? Mas canalizar a alma animal, direcionar essa energia, esses vritis, para nutrir a alma divina, transformar ela e utilizar a serviço divino. Então é redirecionar o nosso desejo. No próximo segmento aqui,
nós vamos trazer uma outra linguagem complementando esse chakra, que é a linguagem através dos conhecimentos de Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, e nos seus escritos da psicologia do Kundalini Yoga. Vamos ver o que o Jung traz para a gente aqui com relação a uma interpretação psicológica da consciência desse chakra criativo sexual ou Swadhisthana chakra. Estamos no mundo do inconsciente, inundados pelo conteúdo deste. O ego deve absorvê-los e integrá-los, ou defender-se de alguma forma, sob o risco de ser aniquilado pelo monstro marinho. Questões, valores complexos estão se dissolvendo nas águas do inconsciente. A morte simbólica, para que algo novo possa surgir, o renascimento. Este processo de enfrentar os monstros não é um processo ao qual o ego se submete voluntariamente. É imposto por uma força maior, o self que o conduz. Assim, se não sucumbirmos ao Leviatã, poderemos esperar a manifestação de uma nova vida de luz, intensidade e de alta atividade. E então entramos no Manipura. O que o Jung está trazendo aqui justamente? Quando a gente começa o quê? Sair só do mundo concreto da realidade, perceber que nós temos um subconsciente, nós temos um inconsciente, né? E ainda num nível pessoal, e que inunda muitas vezes com emoções, com sentimentos, às vezes sentimentos reprimidos ou algo assim, a gente começa a entrar em contato com uma outra dimensão, vamos dizer, não somente pessoal. Se vocês forem ver até mesmo em filmes, tem uma representação do monstro marinho, né, histórias bíblicas, histórias míticas, justamente do herói ou da pessoa, né, justamente no mito de herói associado ao que o Joseph Campbell estudou, que ele vai e tem que enfrentar esse grande monstro. O que representa isso? Representa justamente o enfrentar esse inconsciente, enfrentar esses desejos e paixões, né, esses complexos internos. E aí tem que envolver uma certa morte interior no processo para renascer numa nova luz. Também tem um paralelo com a imersão na água, o batismo, né, que tu vai e renasce. Então o que quer dizer isso? Tu mergulha no oceano, tu mergulha no inconsciente e tu volta, né, um renascido, pronto para entrar, digamos, num novo nível. Se vocês forem ver a representação da flor de lótus, e é por isso que se utiliza muito espiritualmente, é que a flor de lótus ela sai do lodo, ela sai da terra, ela está fazendo o processo que a gente está fazendo aqui. Ela sai do lodo, sai da terra. Da terra, né, ela vai para a água, porque ela fica embaixo da água. A flor de lótus nasce, né, em algum lago ou algo assim. E da água ela sai buscando a luz, ou seja, o elemento luminoso, o elemento fogo, que é associado ao plexo solar, que é o próximo chakra que a gente vai trabalhar. Mas antes de nós entrarmos na prática em si das posturas e visualizações mais profundamente nesse chakra, eu vou fazer um pouco do paralelo de quais são as sefirot da árvore da vida, os atributos divinos associados aqui à árvore da vida, quando manifestados, né, de uma forma equilibrada, com todo o seu potencial, né, e na imagem e semelhança divina. O atributo da árvore da vida correspondente ao chakra criativo sexual é a segunda sefira de baixo para cima, que é a sefira de Yesod. Aqui essa sefira de Yesod, a gente já está entrando num novo mundo. Lembra aqueles 4 mundos? O mundo da emanação, formação, emanação, criação, formação e ação. No caso do chakra da base, a gente estava trabalhando com o mundo da ação. Aqui, nesse chakra, quando totalmente equilibrado, a gente começa a acessar, né, esse mundo da formação. E o mundo da formação, como vocês podem ver, engloba 6 sefirotes, né, ou 6 atributos divinos. E no caso
a gente está entrando aqui justamente numa consciência de formar novas ideias, novas conexões, realmente entrando em contato mais com o plano espiritual. Os cabalistas falam que essas 6 sefirot são os atributos emocionais, né? Então, por que existe esse mundo da formação, esses atributos emocionais? Porque é o mundo da relação. Então, se a gente vive num mundo de dualidade, esse mundo da dualidade, ele vai precisar de relacionamento. Então, esses atributos emocionais estão justamente ali nesse sentido. Então, eu vou trazer para vocês aqui o processo justamente de como esse atributo, né, de Yesod seria manifestado quando ele estivesse ou se estiver na sua potencialidade, de acordo com a imagem e semelhança divina. Pensa na energia da criação, essa energia está dentro de nós para manifestar também, né? Então é esse espectro da manifestação humana, né, que tem certas qualidades. E aqui a gente está trabalhando com os atributos emocionais. Então o que representa Yesod num sentido? É compromisso, alicerce. Então se a gente for resumir numa palavra, seria conexão, mas uma conexão emocional profunda. Então aqui nesse sentido é um compromisso, viver no compromisso. Então nenhum sentimento em si talvez seja percebido nesse atributo. Ele é quase uma consequência da ligação com todos os outros atributos, né? Mas somente através do compromisso que existe essa devoção total, porque cria a conexão entre o doador e o receptor, quase gerando um compromisso eterno energético, não de que eu fico preso à pessoa, mas aquilo reverbera por toda a eternidade e existência. Então, desenvolver uma união assim permanente que serve como um fruto positivo para toda a história da humanidade, para algo perpétuo. Então, para os cabalistas, o compromisso é um alicerce da vida, é uma espinha dorsal emocional da nossa psique. Então pensem bem, a gente precisa do compromisso para se desenvolver. O compromisso de pai com filho, de marido com mulher, com esposa, de irmãos, né? O vínculo entre irmãos, o vínculo entre amigos íntimos, o vínculo entre professor e aluno, o vínculo entre médico e paciente, o vínculo entre o psicólogo e o cliente. Tudo tem vínculos, tudo tem compromisso, até mesmo num trabalho, numa equipe esportiva. Então esse compromisso dá o senso também a outra pessoa, né, que eu faço parte disso, né, eu sou importante, eu tenho uma existência também. E nesse ponto, e aí ligando com os vritis, estabelece uma confiança entre as partes, né? Então a outra percebe e me vê a minha existência, eu também vejo a existência dela e a gente pode se conectar. Então esse compromisso, o Yesod, canaliza todos esses sentimentos que a gente vai ver depois, sentimentos sublimes, atributos emocionais, positivos ou construtivos, né, que não é muito positivo ou negativo, é mais como a gente utiliza esses sentimentos, mas dando o quê? Um sentido, dando um alicerce, né, passando para a nossa vida. Então, quando a gente se compromete, a gente dá tudo de nós. Não só uma parte, a gente se entrega como um todo, todos os atributos emocionais, né? Então, Yesod é uma base muito importante no sentido de dar essa sustentação. Óbvio que tem a base, Malhut, mas Yesod, num outro nível, envolve e causa a ligação dos outros atributos emocionais. Então, permeia todas as emoções. E no caso, aqui por último, né, mas não menos importante, o amor é o coração do compromisso. E o amor com A maiúsculo, não o amor aquele de eu quero só para mim, mas esse amor divino, esse amor no sentido mais altruísta, né? Então o amor é o que estabelece a base confiável por onde o compromisso pode ser construído.
Então eu te convido, antes da nossa prática, que nós vamos fazer no próximo segmento, de novo, como nós fizemos no último módulo, de te perguntar o quão compromissado tu estás contigo mesma na tua vida, nos teus relacionamentos, nos teus trabalhos, se tiver filhos, com os filhos, com a tua própria busca espiritual, com os teus objetivos. Reflete por alguns minutos antes de te preparar para a prática. Obrigado. Nesse segmento, nós estaremos focando no chakra criativo sexual. Eu gostaria de relembrar vocês que todas as posturas que nós fizemos para o chakra da base também servem para o alinhamento, para o equilíbrio do chakra criativo sexual. Então, nesse momento, eu não estarei repetindo as posições. Vocês podem acessar os outros vídeos, podem acessar na apostila aquelas posturas, aquelas mesmas posturas que nós já fizemos. No entanto, o que vocês podem fazer é trazer outras intenções, no caso mais específicas associadas ao chakra criativo sexual. E lembrando também que podem mudar a visualização e o som do chakra. Agora nós estaremos fazendo outra postura que complementa o equilíbrio desses três primeiros chakras. Mas hoje estaremos focando justamente no chakra criativo sexual. E a primeira postura ela vai ficar com as pernas afastadas. Tá? Essa postura ela pode ser feita sentada ou pode ser feita também em pé. No caso da sentada, ela vai inspirar elevando os dois braços. E aí, na exalação, ela vai preencher esse ângulo entre as pernas. Solta todo o ar, retém a respiração, lembrando que o foco está agora no chakra criativo sexual. E aí, inspira, elevando os braços. E aí, exala, deixa os dois braços ao lado do corpo. Quando terminar as 8 repetições com pausas respiratórias de 8 segundos, ela fecha os olhos e hoje, nesse caso, pode descansar as pernas e nesse caso ela vai focar no chakra criativo sexual, entre o umbigo e a base da coluna. Primeiramente, visualizando uma visualização ancestral como cromoterapia daquela lua crescente branca, com as pontas para frente ou para cima. No caso, inspirando a energia para dentro da lua crescente branca e quando exala, ela fica mais brilhosa. Com a intenção justamente de equilibrar a energia do chakra, equilibrar o elemento água associado ao chakra criativo sexual, equilibrar as emoções, as glândulas sexuais. Então dá alguns segundos, uns 20, 30 segundos, 1 minuto até mesmo dessa visualização, sempre após as posturas. A segunda postura que eu vou demonstrar hoje, específica para o chakra criativo sexual, óbvio, além das posturas que nós já trabalhamos para o chakra da base, que também podem ser utilizadas, é a postura do ângulo preenchido, a mesma que nós fizemos antes, só que ao invés de preencher o ângulo à frente, nós estaremos trabalhando nas diagonais, nas duas pernas. No caso da postura do ângulo preenchido, nós fizemos 8 repetições. Aqui também serão 8 repetições, só que são 4 para cada perna. Então a Paula ela vai abrir, esticar as duas pernas, os braços ao lado do corpo, o foco e a concentração no chakra criativo sexual. Inspira, elevando os dois braços, gira um pouco o tronco e aí exala, flexionando na perna direita. Retém a postura, sem ar nenhum no pulmão. E aí inspira, subindo o tronco. Gira na posição inicial e exala os dois braços ao lado do corpo. Inspira novamente e aí gira um pouco para a perna esquerda e exala, o corpo descendo como uma unidade e retém a respiração com o pulmão vazio.
Pausa de 8 segundos. Inspira, elevando o tronco. Gira. Exala e retém. Terminou, 4 repetições para cada lado. Senta numa posição confortável. Leva a mente lá na base da coluna. Visualiza o círculo e o infinito, uma visualização da nova energia, com a intenção que o infinito, a luz, o Criador, a consciência suprema, faça a ativação e o alinhamento necessário para ti nesse momento evolutivo. E no caso do foco também no chakra criativo sexual, nós podemos trazer um som, uma vocalização de equilíbrio do chakra. E nesse caso é o fonema VAN. Inspira e exalando, até mesmo com a visualização, pode trazer um som vocalizado ou mentalmente. VAN. 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 Então, na prática de vocês, o processo de utilizar o som, a visualização e a postura vai potencializar a consciência do chakra e também o equilíbrio em si das propensões psíquicas associadas a ele. Exemplos de intenções para o chakra criativo sexual. Por favor, respire profundamente. E repita junto comigo ou simplesmente silenciosamente. Expresso a intenção de me conhecer como um ser energético. Expresso a intenção de equilibrar as minhas glândulas sexuais. Expresso a intenção de equilibrar o elemento água no meu organismo. Expresso a intenção de harmonizar o elemento água em meu organismo com o elemento água no planeta. Expresso a intenção de aumentar as minhas energias vitais. Expresso a intenção de aumentar o meu poder criativo. Expresso a intenção de transmutar os meus desejos sexuais em desejos espirituais. Expresso a intenção de direcionar as minhas energias vitais ao desenvolvimento espiritual e realização da minha alma. Expresso a intenção de manifestar mais confiança em mim e nos outros. Expresso a intenção de perceber o meu valor no plano divino da Terra. Expresso a intenção de perceber o valor de cada indivíduo no plano divino da Terra. Expresso a intenção de aumentar a minha disposição e energia para manifestar todo o meu potencial espiritual. Expresso a intenção de manifestar todo o potencial espiritual do meu chakra criativo sexual. Expresso a intenção de me amar mais. Expresso a intenção de cuidar mais de minha saúde física, psíquica, emocional e espiritual. Expresso a intenção de unir mais profundamente as minhas próprias energias masculinas e femininas. Expresso a intenção de unificar todo meu ser. E respira profundamente, por favor. E assim é. Meditação de respiração da Terra para o centro de energia vital, energizando o campo. Por favor, sente-se numa posição confortável, com os pés firmes no chão, a coluna ereta, as mãos descansando sobre o colo ou com os dedos entrelaçados.
Podes colocar a língua no palato para ajudar a diminuir um pouco a salivação. E por favor, feche os olhos e respira profundamente. Essa meditação, respiração, tem a intenção de trazer a energia da Terra para o nosso centro de energia vital, energizando todo o nosso campo. Por favor, sinta, imagine, perceba ou pense num centro 60 centímetros abaixo dos teus pés. Se estiveres sentados no chão, pode ser também 60 centímetros abaixo da base da coluna. E visualize essa esfera de energia dourada representando o centro de baixo. A sua conexão com a energia de Gaia, a energia da Terra. E visualize um tubo de energia, um tubo prânico, um canal central, que vai do teu segundo chakra, o centro de energia vital, até o centro de baixo, 60 centímetros abaixo dos pés, dentro da Terra. E leva a tua atenção no centro de baixo. Lembra que o centro de baixo é um portal de conexão com a energia eletromagnética da Terra. E respira com a consciência, primeiramente no centro de baixo. Faz umas 2, 3 respirações profundas. E no momento que eu pedir para vocês, vocês vão inspirar, direcionando a energia dourada do centro de baixo num movimento ascendente para o centro de energia vital entre o umbigo e a base da coluna. Chegando neste chakra, retenha a respiração por 20 segundos, deixando a energia dourada acumular. E após 20 segundos, a respiração retida, exala, espalhando essa energia dourada que sai do centro de energia vital para todo o teu corpo e todo o teu campo energético, energizando o teu ser. Então leva a tua consciência lá para o centro de baixo. Inspira, trazendo energia dourada ascendente para o centro de energia vital. E retém a respiração. Deixa acumular. Deixa acumular, vai puxando com a energia, com a respiração na pausa respiratória. E agora exala, espalhando para o teu corpo e para o teu campo. Inspira de novo lá de baixo. Traz a energia dourada para o centro criativo sexual. Deixa acumular. Deixa acumular na pausa respiratória. E exala, espalha para o teu corpo e para o teu campo. Mais uma vez, inspira lá de baixo. E retém. Mantém a energia nesse centro. Vai se acumulando, acumulando. E exala e espalha para todo o corpo e para todo o teu campo. Inspira lá de baixo. Retém mais uma vez. Vinte segundos. E exala, espalhando para o teu corpo e para o teu campo. E respira com consciência no teu centro de energia vital, respira normalmente. Eu te peço agora para sentir, imaginar, perceber ou pensar nessa energia do centro vital, subindo por todo o teu canal, essa energia dourada, até o topo da tua cabeça. E do topo da tua cabeça, subindo ainda mais para 60 centímetros acima da tua cabeça, no centro de cima. E com a atenção lá no teu centro de cima, respirando no centro de cima e na tua cabeça,
Começa a repetição do mantra Ehyeh Asher Ehyeh. Inspira e na exalação mentalmente Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sou o que eu sou. Evocando a presença divina, trazendo essa energia de vida, energia vital para a parte mais elevada do teu ser. Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh Asher Ehyeh. Ehyeh Asher Ehyeh. Se a mente devagar, não tem problema nenhum. Traz toda a tua consciência de novo para a tua cabeça, o centro de cima, repetindo. Ehyeh Asher Ehyeh. Inspira e na exalação, Ehyeh Asher Ehyeh. Percebe a tua energia, percebe o teu campo, tuas sensações, os pensamentos. E lentamente vai retomando a consciência do teu corpo, começando pelos teus pés, as pernas, o tronco, os braços, as mãos, pescoço, cabeça. Faz algumas respirações profundas e quando tu te sentires confortável, tu pode lentamente ir abrindo os olhos, voltando. Obrigado.